Olá, nessa aula vamos avançar para o próximo tópico, que é a geração de números aleatórios. Para isso, vamos fazer a importação para uma outra biblioteca, que é chamada de Matplotlib. É a biblioteca padrão no Python para a geração de gráficos. Vamos fazer a importação, import matplotlib.pyplot. PyPlot é utilizado para nós gerarmos os gráficos. Por fim, podemos checar a versão matplotlib.version. Executando esse código, podemos observar a versão 3.7.1. É importante utilizar essa mesma versão para garantir a compatibilidade com esse código que nós vamos implementar. Dependendo do momento que você estiver assistindo essa aula, provavelmente deve existir outra versão. Nesse caso, você pode digitar o seguinte comando, pip install matplotlib e especificar a versão 3.7.1. Nessa aula, você vai aprender como fazer a geração de dados aleatórios simples e vamos trabalhar com o gerador de dados aleatórios. Quando trabalhamos com o NumPy, é possível utilizar a função np.random e, na sequência, nós especificamos a função que nós queremos utilizar para a geração dos números aleatórios, como, por exemplo, todas essas que estão disponíveis. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com o gerador de números aleatórios, que é mais rápido do que utilizar essa função padrão do NumPy. Para isso, nós vamos criar uma variável chamada rng, que recebe np_random. Chamamos a função defaultrng e para que nós tenhamos sempre o mesmo código, é preciso nós especificarmos o seed, ou a semente geradora dos números. Toda vez que o mesmo número é especificado, os mesmos números aleatórios são gerados. Por exemplo, podemos fazer a chamada rng.random. Essa é a função básica que toda vez que for executada, vai gerar um número no intervalo de 0 e 1. Perceba que toda vez que nós executamos, nós temos um número diferente gerado nesse intervalo. Para nós sempre obtermos o mesmo resultado, nós precisamos criar o RNG, definir o seed, e no mesmo bloco de código fazer a chamada para a função random. Perceba que executando, nós temos sempre o valor de 0.51. Se mudarmos o valor do seed para 2, sempre temos o valor 0.26. Aqui você pode especificar qualquer valor, e cada valor vai gerar um número aleatório diferente. Podemos também gerar mais de um número, rgn.random, e especificamos o parâmetro size. Por exemplo, queremos gerar 10 números aleatórios. É retornado um array com os 10 valores no intervalo entre 0 e 1. A cada vez que você executa, novos números serão gerados. Para termos sempre os mesmos valores, é preciso que a inicialização do gerador esteja no mesmo bloco de código. Também podemos fazer a geração de matrizes, rng.random, especificamos o size, 5 linhas e 2 colunas. Com isso, nós temos uma matriz. Essa função padrão retorna valores entre 0 e 1. Vamos agora trabalhar com mais duas funções. Essa é a função mais básica, random. Agora vamos trabalhar com mais duas, integers e choice. Conforme o próprio nome indica, a função integers vai retornar números aleatórios inteiros no intervalo solicitado. Vamos fazer a chamada para a função integers 4 size igual a 5. Só temos uma correção, RNG. Perceba que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números,
ou seja, equivale ao parâmetro size, e os números estão gerados no intervalo de 0 até 4, relembrando que o limite superior não é considerado, ou seja, os números são gerados no intervalo de 0 até 3. Vamos fazer a chamada novamente, RNG integers. Vamos agora especificar os parâmetros. Limite inferior 10, limite superior 50. Especificamos a quantidade de números, 5 novamente. Toda vez que nós executarmos, serão gerados números no intervalo de 10 até 49. Podemos também solicitar valores diferentes para os parâmetros low e high. Vamos fazer mais um teste, chamando novamente a função integers. O limite inferior será igual a 10 e o limite superior será uma lista, 15, 54 e 100. Executamos esse código. O primeiro número retornado estará no intervalo de 10 até 15 e foi escolhido o 10. O segundo, de 10 até 54, foi escolhido o 46. E o terceiro, de 10 até 100, foi retornado o número 15. Você pode executar esse código mais algumas vezes só para conferir os números que serão gerados. Vamos agora para a última função dessa aula, que é o rgn.choice, que vai selecionar elementos aleatórios de um array já existente. Vamos criar o array np_arrange, geramos um array com os números de 0 até 10. Podemos observar o conteúdo dessa variável. Temos os números de 0 até 9, pois o 10 não é incluído. O que nós podemos fazer agora é selecionar um elemento aleatório desse array. rng.choice, parâmetro A, recebe o array. Toda vez que nós executarmos esse código, um número aleatório desse array já existente será selecionado. Podemos selecionar mais de um valor, passando o parâmetro A, que é o array, e o parâmetro size igual a 5. Toda vez que nós executarmos, 5 valores diferentes desse array serão selecionados. Nós também podemos fazer um teste para selecionarmos todos os valores, ou seja, o size será igual a 10. Porém, perceba que, na verdade, não são selecionados todos. São selecionados 10 elementos aleatórios. Perceba que o 2 foi selecionado 2 vezes, o 0 foi selecionado 2 vezes, o 9 e também o número 6. Para que o mesmo valor não seja selecionado, podemos especificar o parâmetro replace igual a false. Com isso, o mesmo valor não será selecionado. Você pode checar essa listagem, que agora sim temos a seleção de todos os valores uma única vez. O 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Também podemos definir probabilidades diferentes para que cada elemento seja selecionado. Eu vou colar essas duas linhas de código. Temos um array com os valores 1, 2 e 3, e na sequência temos um outro array com as mesmas dimensões com as probabilidades. A probabilidade de selecionar o primeiro elemento é de 50%, do segundo elemento 40%, e do terceiro elemento 10%. A soma deve ser igual a 1, que equivale a 100%. Vamos criar esse array. Agora vamos fazer a chamada para a função rgn.choice, parâmetro A é igual ao array, size igual a 10, vamos selecionar 10 elementos, e temos o parâmetro P, que será igual ao vetor de probabilidades. Perceba que
O número 1 foi selecionado mais vezes, pois a probabilidade é de 50%. O número 2 foi selecionado menos vezes e o número 3 foi selecionado somente uma vez, pois a probabilidade de selecioná-lo é de somente 10%. Nesse exemplo, ele foi selecionado 2 vezes, relembrando que é uma probabilidade e a cada vez que você executar, o número poderá ser selecionado mais ou menos vezes. Podemos também aplicar essa função para matrizes. Criamos o array 2D com 4 linhas e 5 colunas. Vamos fazer a chamada para a função rng.choice. Parâmetro A é igual ao array 2D. Vamos selecionar 2 elementos e o axis é igual a 0, relembrando que 0 indica linhas. Nesse exemplo, nós vamos selecionar 2 linhas aleatórias. Esse é um processo bem interessante. Perceba que naquela primeira execução, a mesma linha foi selecionada. Toda vez que você executar, você terá um resultado diferente. E também podemos fazer a seleção de colunas aleatórias. Basta mudar o axis para 1. Quando nós executamos esse código, 2 colunas aleatórias serão selecionadas. Nessa execução, a mesma coluna foi selecionada. Agora temos a primeira coluna e a segunda coluna. Toda vez que você executar, outras colunas serão selecionadas aleatoriamente. Obrigado e até a próxima aula!